Boa noite a todos. Agradecemos a participação de todos no evento desta noite, que abordará o tema A Mediação no Exercício da Advocacia Atual, promovido pela Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Subseção Juiz de Fora, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Juiz de Fora, Minas Gerais. Inicialmente, pedimos a todos que mantenham seus microfones desativados para evitar interferências. O evento de hoje tem como temas o emprego da mediação nos processos de ética da OAB Juiz de Fora, a eficácia dos núcleos de mediação da OAB Rio de Janeiro. Para uma boa condução dos trabalhos, informamos que o evento terá duração até às 20h30. As palestrantes irão apresentar seus temas em 65 minutos e os 15 minutos finais serão destinados aos debates e respostas às perguntas enviadas para o chat do evento. Informamos ainda que, para a obtenção do certificado, é preciso inserir o nome completo no chat e participação nos 2 dias do evento. Informamos que o evento será gravado e posteriormente disponibilizado no canal do YouTube da OAB Juiz de Fora. Conduzindo os debates de hoje, teremos as advogadas doutora Andréia Lúcia Horta e Silva, vice-presidente da Comissão de Mediação e Negociação, doutora Ellen Ferreira Divan, presidente da Comissão de Direito, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, e doutora Ivone Almeida, presidente da Comissão de Mediação e Negociação. Para darmos início ao evento, convidamos o doutor Alexandre Atílio Costa, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Juiz de Fora, para seu pronunciamento. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma honra para a subseção de Juiz de Fora poder estar promovendo um evento, desse porte, dessa grandeza. Gostaria de agradecer, aos participantes, a doutora Ivone, a doutora Andréia, a doutora Juliana, a doutora Ellen, a doutora Valníbia. Não é o ideal, todos sabem que a gente vive esse momento de pandemia. Eu, particularmente, gosto muito dos eventos em que a gente promove lá no auditório da OAB, que a gente tem aquele calor humano, mas diante da realidade que estamos todos vivendo, como eu já até conversei com a doutora Ivone, é uma modernidade que chegou para ficar. E gostaria muito de agradecer mesmo a presença de todos. A gente está com essa abertura desse evento, a gente inaugura também o nosso núcleo de mediação, que vai trabalhar inicialmente aí junto ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB. Doutora Valníbia vai poder expor para todos aí. E depois também, com a doutora Juliana, a gente vai ver realmente a funcionalidade, e a eficácia de tudo isso que nós, em Juiz de Fora, vamos começar, pela OAB, pelo Conselho de Ética, a trabalhar aí mais efetivamente. Eu gostaria, de agradecer também a presença do nosso amigo diretor institucional, doutor Lucas. Não sei se tem mais algum outro diretor aí. No mais, eu gostaria mesmo de passar a palavra aí para a Marta e para os palestrantes e agradecer imensamente a presença de todos. Obrigada, agradecemos as palavras do doutor Alexandre e passamos a palavra à doutora Ivone para seu pronunciamento. A Ivone travou. Desculpa. Boa noite a todos.
É um prazer estar aqui com vocês. Gostaríamos muito que esse evento ele fosse presencial, né, dado a singularidade dele, conforme o próprio presidente em exercício, que é o doutor Alexandre Atílio, mas estamos também no momento de transição, no momento de inovação, então também tem o lado rico dele estar acontecendo dessa forma virtual. Aproveito para agradecer muito ao doutor João Lourenço, que é o presidente da OAB, né, que retorna aí com a gente em março, é uma pessoa que muito apoiou para que esse projeto se tornasse aí realidade. E é logicamente que eu quero dar boas-vindas a todos vocês, né, e agradecer por atenderem prontamente o nosso convite, né, o convite para que a gente pudesse celebrar na noite de hoje a inauguração do Núcleo de Mediação da OAB de Juiz de Fora. Esse núcleo de mediação foi um projeto pensado pela Comissão de Mediação, há algum tempo, né? Há tempos estamos aí tentando estruturar, tentando buscar ideias, nos organizando, e esse projeto foi acolhido, então, pela atual gestão da OAB e validado, né, pelas demais comissões, que, como todos nós sabemos, o cerne da mediação é a interdisciplinariedade, a multidisciplinariedade. E é mais uma ferramenta que a gente traz para o exercício da advocacia, observando as várias vertentes do direito material que nós temos. Então, eu acredito que será uma união entre as várias comissões internas que a OAB tem. O ponto de partida vai ser um apoio, né, ao Conselho de Ética e Disciplina nos processos disciplinares, mas que, dentro das nossas expectativas, brevemente estaremos estendendo a atuação junto às demais comissões. Percebemos a empolgação, né, dos membros das comissões, e isso nos faz crer que rapidamente estaremos aí estendendo esse projeto. O que eu queria dizer mesmo é que o que eu acho que eu posso dizer é que é um ponto de partida de um caminho sem volta, né? Hoje nós estamos aí concretizando um projeto de mediação, fazendo uma transformação de uma advocacia tradicional numa advocacia de gestão, né? Uma advocacia moderna, para que a gente possa estar cada vez mais usando os meios adequados de resolução de conflito. Isso em Minas Gerais tem se tornado muito evidente, porque estamos passando, né, por vários momentos em que estão ocorrendo assinaturas de contratos, de portarias, né? Hoje mesmo pela manhã nós tivemos aí um evento em Minas Gerais, onde o Tribunal de Minas Gerais ele fez um convênio com os entes públicos para que houvesse, então, o Destrava Minas, né, para que a gente pudesse ter as efetivações de obras públicas que estejam em processos judiciais. E, para isso, eles pretendem contar com sejusques presenciais, sejusques privados e as câmaras de mediação que são credenciadas pelo Tribunal de Justiça. É lógico que a nossa parceira, a Juliana Loz, vai trazer isso aí muito para a gente, mas o que eu quero dizer e deixar registrado para vocês é que o Instituto da Mediação veio para ficar. E ele veio para ficar agregando a advocacia tradicional à modernidade da advocacia colaborativa. Nós teremos 2 dias de evento, 2 dias que serão muito ricos para a nossa aprendizagem. Vamos poder adquirir novas competências, novas habilidades, vamos ter momentos de reflexão, e eu acho que é o que a gente está precisando, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Essa inovação, ela já estava por vir e ela só foi intensificada. Então, assim, eu agradeço muito a todos vocês e acredito que nós estaremos aí hoje com a nossa querida Valníbia, né, falando um pouquinho aí sobre o Conselho de Ética e a Mediação, né, como que nós vamos, né, a partir de agora trabalhar, né, e a minha querida Juliana Loss, né, que
eu aproveito o momento para poder agradecer o carinho, a disponibilidade, Juliana. Muito obrigada, né? Desde o começo, quando a gente levou para você, né, esse objetivo de implementação deste núcleo, você, né, e a Bárbara Brandão sempre estiveram aí contribuindo de forma efetiva. Então, meu muito obrigada. Volto a palavra para a Marta aí, para que a gente possa, então, enriquecer nossos conhecimentos com os palestrantes. Agradecemos as palavras da doutora Ivone e passamos agora a palavra para a doutora Andréia Lúcia Horta e Silva, que fará a leitura dos currículos dos palestrantes. Pessoal, boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui. Eu faço minhas as palavras da Ivone. Espero que essas 2 noites enriqueçam, né, como a Ivone trouxe para nós, a nossa experiência, né, que nos deem ânimo, né, para continuar apostando, né, nesse novo momento, né, da advocacia, que é a advocacia de gestão. Eu vou agora ler o currículo da doutora Valníbia. A doutora Valníbia é formada em 1983 pelo Centro Universitário de Brasília, é especializada em Direito Processual Civil, membro da OAB de Juiz de Fora, na entidade do Comitê de Selo e Responsabilidade Social Municipal. Ela exerceu isso de 2011 a 2013, presidente da Comissão de Defensores Dativos de Juiz de Fora, Barbosa e Rio Preto desde 2011, defensora dativa e curadora da 8ª Vara Civil do ano de 2012 a 2018, membro da Comissão da Mulher Advogada desde 2004, membro da Comissão OAB Vai à Escola de 2012 a 2018, vice-presidente da Comissão OAB Vai à Escola, conselheira subseccional do Conselho de Ética e Disciplina de 2006 a 2020 e presidente do Conselho de Ética e Disciplina da OAB de 2020 até o presente momento. A doutora Juliana Loz é sócia na Loz Andrade Solução de Conflitos, é advogada, é presidente da Comissão de Mediação da OAB do Rio de Janeiro, é coordenadora técnica da Fundação Getúlio Vargas, é coordenadora executiva do Centro de Inovação e Pesquisa do Judiciário, também da FGV, consultora da FGV na Câmara de Mediação e Arbitragem, membro do Comitê Gestor de Conciliação do CNJ e é professora de negociação na FGV, EBAP, LLM, FGV, Direito no Rio, da Emerge e da Universidade Carlos III de Madrid. Ela também é instrutora de mediação do Conselho Nacional de Justiça, mestre pela Universidade Carlos III de Madrid e doutoranda em Direito pela Universidade Paris Panthéon-Sorbonne. Ela também é coordenadora do curso de especialização em métodos adequados de resolução de conflitos do CEPED na UERJ. Então, pessoal, esse aí são os currículos, né, das nossas convidadas queridas, para quem eu passo a palavra nessa noite. Agradecemos a doutora Andréia e passamos a palavra à primeira palestrante da noite, doutora Valníbia Lobo, que abordará o tema, o emprego da mediação nos processos de ética da OAB Juiz de Fora. Doutora Valníbia. Boa noite a todos. Saudando as autoridades aqui presentes, na pessoa do nosso presidente de exercício da OAB Juiz de Fora, o doutor Edentinho Atílio. Inicialmente, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui. Participar deste evento como palestrante, presidente do Conselho de Ética e Disciplina da Subseção, da concretização e formação... Oi? Está ouvindo? Está ouvindo? Alguém falou alguma coisa? Não, estamos ouvindo. Como palestrante e presidente do Conselho de Ética e Disciplina dessa subseção, da concretização, a formação do núcleo de mediação junto ao Conselho de Ética e Disciplina. Ideia essa desenvolvida na época pela doutora Ivone, né, que é aqui presente, como presidente da Comissão de Mediação, e de imediato o nosso presidente, que hoje não está aqui presente, mas o João Fernando Lourenço, em março de 2009, acolheu de braços abertos essa ideia. Mas devido à crise social e econômica intensificada com a pandemia,
né, da Covid-19, ficando para ser o primeiro projeto a ser realizado no ano de 2021, o qual nós estamos cumprindo após análise e adequação e anuência de todos os membros da diretoria e conselheiros. Pois bem, o tema que ficou para mim foi o emprego da mediação, o que vai auxiliar a gente no conselho. Vou só dar uma relembrada como começou essa parte da mediação para a gente chegar ao conselho. Na época foi através da resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça que foi implantada a mediação, assim como outros meios adequados à solução dos conflitos por sua natureza e peculiaridade, tendente a assegurar a todos o direito à justiça e à paz social, amparada pela principal política judiciária nacional de tratamento dos conflitos de interesse. Porém, em 1 de setembro de 2016, o nosso Código de Ética, que, formado com o Estatuto da Advocacia, forma a nossa base normativa para o exercício de advocacia, começou a valer e, dentre diversas alterações, destacou-se o reforço ao uso de métodos extrajudiciais da solução de conflitos, que seriam de mediação, conciliação, arbitragem, dentre outros, possibilitando, na época de 2016, mais de 990 mil advogados cadastrados na Ordem dos Advogados, uma nova realidade jurídica, ou seja, a cultura do diálogo como ferramenta para resolver os conflitos. Além da mudança normativa, é necessária uma mudança da postura por parte dos advogados. Afinal, sendo nós o primeiro juiz da causa, deveremos informar aos seus clientes qual a melhor via, que nem sempre é a via judicial. Mostrar aos clientes e os outros caminhos que existem para resolver o conflito é o nosso primeiro passo. Além disso, optando pelas vias extrajudiciais, caberá ao advogado conhecer primeiramente cada mecanismo, suas funcionalidades, suas aplicações, que será o terceiro que aplicará estes mecanismos, utilizando da instituição privada qual é a nossa idoneidade de sermos os colaboradores. Pois bem, porém, nós tivemos o provimento 196 de 2020, onde o Conselho Federal nos trouxe um valioso aporte. Qual foi esse aporte que nos trouxe? Ao reconhecer que a atividade do advogado mediador é qualificada como exercício profissional, ou seja, estamos protegidos pelas prerrogativas da advocacia e submetidos ao Código de Ética e Disciplina. Isso porque a formação jurídica relatada pelas inscrições dos quadros da OAB, cujo rigoroso crivo de ingresso atesta a nossa qualificação, conhecimento, idoneidade moral, bem como a vinculação... Não, você vai... Oi? Alô? Não, alguém está com o microfone ligado e deu interferência. Eu vou pedir novamente que mantenha os microfones desativados para não haver interferência com a palestrante. Obrigada. Bem como a vinculação ao criterioso Código de Ética e Disciplina que distingue advogados de bacharéis de direitos e outros profissionais. Pois bem, considerando o acesso à justiça consagrado como direito nosso de garantia fundamental pelo artigo 5º, inciso 35º, da Constituição, não se realiza exclusivamente por meio de acesso ao judiciário os nossos problemas. Então, vamos ver uma parte que é muito preocupante, que tem sido preocupante. Os relatórios anuais do Conselho Nacional de Justiça desnudam a impotência do Estado jurídico para atender a todos os casos. Microfone ligado. Tem microfone ligado. Ô, Carol, se você puder verificar para desativar, que às vezes a pessoa nem está percebendo que está ligado. Nós pedimos a todos que estejam participando que, por favor, desliguem o áudio. Vou dar só uma retrospectiva rapidinho no parágrafo. Os relatórios anuais do Conselho Nacional de Justiça desnudam a impotência do Estado juiz para atender a todos os casos que lhes são submetidos, com celeridade, sem mencionar as demandas represadas e os conflitos sociais latentes que a gente tem. A crise social e econômica, vamos dizer, agudizada pela pandemia
que essa Covid-19, que ainda nos assombra com incerto, torna ainda mais premente a oferta de métodos alternativos à jurisdição estatal para que os titulares reivindiquem, digamos, seus direitos e solucionem seus litígios. Diante dessa indiscutível realidade do judiciário brasileiro, que não consegue atender a demanda de ações que lhe chegam todos os dias, o novo Código de Processo Civil, ao introduzir a mediação e conciliação nos procedimentos processuais, destaca a necessidade de mudança do paradigma de nossa sociedade acostumada somente com litígio, né? Por meio do Código Civil, o que foi feito? Propaga-se uma cultura colaborativa, né? Essa cultura de pacificação social, né? Do tribunal, como é chamado hoje em dia, de multiportas, né? Que disponibiliza ao jurisdicionado outros métodos, né? Para a solução do conflito, além da ação judicial. Digamos, fazendo com que as partes, verdadeiras dirigentes de suas próprias decisões sobre o conflito, resultando no restabelecimento da relação existente entre advogados, juízes, defensores, servidores públicos e demais auxiliares da justiça. Tem papel importante na mudança desse paradigma pelo novo processo, né, no novo Código de Processo Civil, que visa abrandar a cultura adversarial e propagar a cultura de colaboração mútua entre as partes conflitantes, uma vez que ele oportuniza a construção conjunta de suas próprias soluções, respaldadas pelo conhecimento. Nesse sentido, o advogado deixa de, vamos dizer, de considerar o potencial da mediação, né, e torna-se as posições jurídicas mais satisfatórias, implodindo o castelo de tensão social que a gente vive, quase sempre construindo de forma rápida, emocional e consequente, né? O profissional sintonizado com as novas tendências certamente já percebeu as vantagens do uso dos métodos adequados e eficazes a essa solução de conflitos para a sociedade e para o seu próprio ofício. Para assegurar de forma efetiva a salvaguarda e a promoção dos direitos e garantias fundamentais, é essencial que o acesso à justiça seja compreendido de forma ampla, incluindo todo e qualquer meio utilizado para a gestão e solução de conflitos. Assim, tem-se assistido a um crescimento, né, um incremento das políticas públicas que incentivam métodos não adoção, né, acabam adotando, né, métodos de não jurisdicionais para a resolução das disputas. Para colocar em marcha, todavia, é essencial contar com profissionais habilitados no manejo das técnicas, e nesse aspecto os advogados têm muito a contribuir. As funções exercidas pelo mediador não se confundem com a profissão de origem. Em rigor, os mediadores não necessitam ter especial conhecimento da formação na matéria do fundo controverso, uma vez que atuarão deliberando ou impondo soluções. Nos termos da lei 13.014 de 2015, a mediação extrajudicial pode ser conduzida por qualquer pessoa capaz e habilitada para a dinâmica da mediação. Assim, a escolha do mediador é regida pela ideia de plena liberdade das partes. Lógico, dentro de um universo de pessoas aptas, né, a conduzir a mediação. E é recomendável, pois bem, então vejamos, é recomendável que o princípio da liberdade de escolha do mediador faça concessões à importância a ser dada à especialização do mediador na matéria. A mediação consiste, por definição, em um método voluntário de autocomposição de conflitos e facilitada pela intervenção do mediador, não significa furtar-se da legislação de regência ou da matéria de fundo ou dos princípios gerais do direito. Pois bem, o provimento 116 de 2020
fala que o advogado, enquanto inscrito na OAB, nunca abdica de seu status profissional, não importando qual atividade que exerça, estando inelutavelmente protegido por suas prerrogativas, vinculado a compromissos éticos disciplinares. Os inscritos na OAB devem sempre voltar sua conduta com lastro no Estatuto da Advocacia e lhes vinculantes. Ao atuar nessas atividades de conciliador, mediador, ou até mesmo de árbitro, fazem a condição de advogado investido de seu grau, tal como representa os clientes em processos judiciais. Assim, os inscritos na OAB, ao atuar em qualquer das funções elencadas pelo provimento, que é vinculante, o fazem na condição de advogado em pleno gozo de suas prerrogativas. Então, não querendo alongar muito, mas deixando, vamos dizer, deixando aqui registrado para todos. Deixa eu pegar aqui o papel, que agora eu tenho que ler um pedaço aqui. Finalmente, o núcleo de mediação, conjuntamente com o Conselho de Ética e Disciplina, vem estabelecer novas regras ao realizar as audiências de conciliação, dirimir as dúvidas e pendências, tais como a partir de honorários, dissoluções de sociedades, representações entre advogados e clientes, bem como até maus entendimentos, interpretações diversas, falta de conhecimento dos clientes ou até mesmo do próprio advogado sobre o litígio. Dessa forma, serão solucionadas antes mesmo da formação do processo administrativo, prevalecendo a confidencialidade e o sigilo dessas partes que estão envolvidas. Só quero deixar um lembrete aqui para todos, finalizando. Não podemos parar no tempo. É necessário seguir em frente, traçar novos objetivos, com muita dedicação, alcançarmos novas conquistas. Que possamos aprender como um dos mais sábios reis que habitou nesta terra, o qual afirma no livro Eclesiastes: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrar. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite, doutora Valníbia. Agradecemos as palavras da doutora Valníbia e passamos a palavra à doutora Juliana Loss, que abordará o tema a eficácia dos núcleos de mediação na Ordem dos Advogados do Brasil, Juiz de Fora. Olá, boa noite a todos. Antes de tudo, gostaria aqui de agradecer a Ivone e a todos os colegas aí, advogados de Juiz de Fora. É um prazer estar falando, estar aqui com vocês hoje à noite, ouvindo um pouco, né, a doutora Valníbia aí falando uma coisa que é muito verdade, que o advogado é o primeiro juiz da causa, e além de primeiro juiz da causa, ele também é o primeiro mediador da causa, no sentido lato, obviamente. Então, é fundamental que nós tenhamos aí a nossa comunidade, né, de advogados muito bem inteirada, muito bem atualizada nessa área. Primeiro, eu queria também, antes de falar, parabenizar a Ivone. Que bom que vocês estão hoje. Eu diria que é um marco histórico para toda a parte aí da OAB de Juiz de Fora. A OAB aqui do Rio de Janeiro, nessa área, a gente teve um passo de vanguarda, e eu estou falando, isso não foi nenhuma responsabilidade minha, não, foi da Samanta Pelágio, que junto com um grupo excelente que a gente tem de mediadores, que são muito colaborativos entre si aqui no Rio, criaram nessa vertente desse núcleo, aqui a gente tem, já chama de Câmara, de mediação nas questões éticas, e hoje a gente trabalha também em outras questões, não só questões relacionadas à ética. A Ivone esteve aqui, né, no Rio, conheceu um pouco o trabalho, e no que a gente puder trabalhar junto e apoiar, a gente sabe que esse é um grande passo aí para vocês. Não tenho dúvida de que vai ser muito, muito, muito proveitoso, né? É difícil depois imaginar como que nós não tínhamos, eu acho que vocês vão pensar assim daqui um ano, 2 anos, como que nós não tínhamos, né, essa previsão antes, porque, de fato, o impacto que se tem é muito relevante. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, todas as questões
passam, de alguma forma, por uma avaliação, como se fosse um gestor do caso que vai, né, encaminhar aquela questão ou para mediação, ou, né, também é possível que ele vá direto, mas, via de regra, tudo passa pela mediação, porque acaba que a mediação ela começou a suprir um pouco algumas outras dificuldades que nós temos, não só no sistema das OABs, né? A gente tem nos sistemas de uma forma geral. Então, por exemplo, muitas demandas, né, muitas questões administrativas contra advogados que surgem, às vezes é por falta de contato, é por falta de uma informação, às vezes pelo próprio desentendimento entre aquelas pessoas, o que acontece em qualquer área, né, qualquer profissão. Então, ter esse espaço que, de fato, promove com imparcialidade esse contato e de uma forma bem amigável, facilita bastante a que todas aquelas questões que possam ser resolvidas sejam, de fato, resolvidas antes de se iniciar todo um procedimento, né, de movimentar toda uma máquina. Isso faz com que o papel do tribunal fique muito mais voltado para aquelas questões que, de fato, precisam de decisões, de uma avaliação, de um acompanhamento, de um monitoramento. Então, a mediação acaba sendo um espaço de acesso mesmo a todos aqueles elementos. Isso acontece também no judiciário, mas dentro da OAB a gente vai ver aí que isso acaba acontecendo também. Eu não sei como é que faz para desligar esse barulhinho que fica aparecendo aqui. Peraí, deixa eu ver. Vocês estão ouvindo, gente? Eu estou falando e fica tum. Para mim não está vindo. Não está incomodando, não, Juliana, não se preocupe. Tá bom, é porque fica pipocando aqui. Então, para a gente é uma felicidade ver isso acontecendo. A gente já teve essa parceria com várias outras regiões do país e todas sempre foi muito, muito exitoso. Eu tenho certeza que em Juiz de Fora vai ser também. Eu acho que é um grande passo aí da gestão de vocês. Parabéns. Trabalho com mediação há muito tempo, né? Trabalho pelo menos há 10 anos. E se eu for olhar para trás e pensar que neste momento, né, pelo menos 10 anos, não, tem muito mais que 10 anos. Agora que eu estou pensando aqui rapidamente, tem mais de 15 anos só com mediação, e na época nós nunca imaginaríamos que um profissional, que um advogado poderia viver e trabalhar só com meios consensuais. E hoje isso é possível. Eu mesma, se perguntasse lá atrás, sempre fui muito a favor, não acreditaria, ao contrário, pensaria que o caminho, por exemplo, para o advogado, ele precisa ter, e olha, sinceramente, eu continuo achando que é importante ter uma boa percepção do contencioso também, uma boa percepção do direito em si, que isso ajuda muito na mediação. Mas, de fato, hoje a gente tem um mercado, né? E não só o mercado, a gente tem uma exigência social. Essa mudança pela qual nós estamos passando não é uma mudança da advocacia, né? Porque às vezes parece que para nós que estudamos processo civil, né, doutora Valnívia, pensar que há uma mudança de forma de solucionar o conflito tão grande que envolve a questão cultural, poderia parecer balela, né? Poderia parecer uma coisa muito bonitinha na teoria, mas muito ao contrário, é algo que a gente vê na prática, que é muito mais pragmático do que bonitinho, né? Assim, quando olhando assim, esse pessoal da mediação, tudo, não, é muito mais pragmático do que bonitinho, é muito mais gestão, muito mais análise de risco, muito mais avaliação do custo-benefício das decisões estratégicas das pessoas e das organizações do que qualquer outra coisa. Então, e esse movimento não é um movimento da advocacia só. Quando a gente olha, todo mundo aqui pega Uber. Então, todo mundo aqui já ouviu falar no site Enjoei, né? Não sei se todo mundo, esse é mais novinho, né? Mas todo mundo tem, de alguma forma, contato com alguma rede social. Todo mundo já começou a entender
pegou uma receita na internet para fazer algum tipo de quem gosta de cozinhar, né? Então, a facilitação da comunicação e a fluidez do nosso mundo, né? É um mundo muito fluido, muito efêmero, permite e impulsiona que meios colaborativos de tudo aconteçam. Então, economia colaborativa, o direito colaborativo, tudo que envolve essa nova forma de se comportar no mundo, né? Que parte de uma comunicação rápida, fluida, pragmática, parte também de uma percepção de que hoje o que vale mais não é nem tanto o dinheiro, mas é o tempo, né? O tempo hoje é a moeda mais valiosa que nós temos. Então, enquanto nós estamos aqui conversando, é possível que o Vitor, o Renan, a Ellen estejam ali mandando uma mensagem, brigando, fala que está brigando com o marido, com a esposa, está comprando a geladeira na internet e ainda está fazendo um peticionamento eletrônico em algum lugar. Claro, não é isso que, né, nós desejamos, mas é algo possível? Perfeitamente possível. Então, a possibilidade, a capacidade que a gente tem de gerar conflito hoje é muito maior do que antes. Então, se antes eu conseguia brigar com uma pessoa só, se eu conseguia ou estar brigando com meu marido, ou estar brigando com o cara que me vendeu a geladeira, é infinitamente maior hoje. Então, o número de demandas, ele naturalmente ele aumenta porque o número de relações jurídicas aumenta, a rapidez dessas relações, em todos os sentidos, ela aumenta. Então, é natural que a gente precise rever a forma como enfrenta. Já não estava dando certo, né? Se a gente olhar há pouco tempo, e até interessante, porque a gente teve uma queda no número de demandas, a gente já chegou a passar dos 100 milhões de demandas, hoje a gente está em torno de 80 milhões no Brasil. Mas eu digo que possivelmente um dos elementos que ajudou essa redução foi justamente porque, curiosamente, foi justamente após a Lei 3.140, foi após a mudança do Código de Processo Civil de 2015, né? 2015. 2015, entrou em vigor em 2016, tá certo. Então, a gente teve uma melhora, isso não acontecia há muito tempo, né? E a gente espera que isso continue acontecendo. Só que, inevitavelmente, o número de demandas, de litígios, de problema que nós vamos ter, inclusive de ética, né, vai ser sempre muito maior, pelo menos aí nos próximos anos. Então, ter essa perspectiva de que é o mundo que está mudando, não é só a advocacia, talvez deixe um pouquinho mais confortável o advogado, porque é, de fato, muito difícil entender que a gente aprendeu direito a vida inteira, o direito ele continua sendo a base e a base mais importante para guiar soluções, mas que a vontade da parte também conta muito, que o tempo da parte também conta muito, que o custo daquele procedimento em diferentes níveis, de dinheiro que vai gastar com advogado, de dinheiro que vai gastar com despesa se deslocando eventualmente. Então, ou mesmo um custo relacional, por exemplo, se eu sou advogado e tenho uma questão com o meu melhor cliente, muito possivelmente, mesmo que eu esteja errado, é capaz de eu querer fazer um acordo ou buscar uma solução negociada com esse cliente, porque ele é o meu maior cliente. Vamos supor que ele seja responsável aí por 90% das demandas que eu trabalho dentro do meu escritório. Então, isso tudo tem que ser considerado, e tem que ser considerado não por um terceiro que vai julgar, é considerado pelas próprias partes. Então, essa mudança toda que a gente tem na forma de olhar para a solução desses problemas é uma mudança muito impactante. Eu saio do direito, da norma, necessariamente, para ir para o mundo de normas, interesses, contextos, sentimentos, emoções, né, e necessidades que antes eram, não vou dizer que é ignorado, porque, em teoria, a norma ela pressupõe, né, considera tudo isso, mas, no caso concreto, especificamente naquela situação, só quem vai saber é a parte que está envolvida.
Então, é um grande passo, não é um passo de hoje, né? É um passo que tem sido dado no mundo, se a gente olhar todas as legislações, pelo menos no mundo ocidental, e também de outros países muito relevantes na parte oriental, por exemplo, a China tem investido muito em mediação, até por conta do sistema jurisdicional dele ser completamente diferente do nosso, né? Assim, até a compreensão para o advogado lá é uma coisa muito, muito diferente, assim, muito, muito difícil para a gente entender, né? O sistema do país funciona de um jeito diferente. Então, na mediação, eu consigo tratar melhor essas questões culturais, por exemplo. Na Rússia, eu tenho legislação de mediação nos últimos 10 anos, eu tenho na Índia, eu tenho na Europa inteira, desde 2002 eu tenho recomendações em âmbito internacional, mas de norma mesmo, desde 2008 eu tenho exigindo que os países tenham mediação. Então, não é uma modinha, não é algo que veio e que vai ser um frufru do direito, não é, e não é uma nova conciliação, porque a gente teve uma conciliação, né, no nosso código ali durante muito tempo, mas que era muito mais para inglês ver, no sentido de ser uma etapa burocrática que a gente cumpria, mas que de fato não era tão produtivo, que dava até preguiça. Eu sou uma que, nossa, quando eu lembro das audiências de concessão, que eu falava assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer lá? Se eu não tenho autonomia para decidir, se eu não consigo trabalhar essas questões. Então, de fato, hoje, com a mediação, que sequer não é algo para inglês ver, é algo que, de fato, busque soluções pragmáticas e também, naturalmente, para o advogado que vai atuar tanto como mediador, né, ele pode ser um mediador extrajudicial, ele não precisa de nenhuma outra formação no âmbito extrajudicial para atuar como mediador, e para ser mediador judicial, se adequando aí a resolução a Lei 3.140, que é a Lei de Mediação, Código de Processo Civil e a Resolução 125 do CNJ, também pode ser assim como qualquer outra profissão. Mas também e principalmente fala assim, mas eu não gosto de mediação. Tá, você não gosta de mediação, mas você vai ter que aprender de alguma forma a conviver com ela. Nem que seja passando para um colega que goste, nem que seja aprendendo minimamente como não fazer besteira. Porque o advogado ele pode não querer atuar como mediador. Essa é uma opção e é uma opção que eu acredito que a maioria até vai fazer. Mas ele não tem opção de não ser um advogado negociador. Porque todo advogado vai ser instado a negociar. E negociar não só questões relacionadas aos casos concretos, mas também ao próprio procedimento. Eu tenho aí um código de processo que tem convenções processuais, que tem negócio jurídico processual. Então, ele vai atuar na negociação, né, de uma forma ou de outra. Então, é preciso ter essa capacitação, ter esse preparo e essa compreensão de que não é mais um frufru, não é um passo que vai voltar, ao contrário, a gente está atrasado e está correndo atrás aí do prejuízo. Eu acho que a OAB está muito à frente, sempre impulsionou, né? Diferente da arbitragem, eu acho que na mediação a nossa classe sempre foi muito feliz aí apoiando a busca de solução negociada, ainda que boa parte não tenha conhecimento técnico ainda dessas questões, mas isso também é uma questão de tempo, né? Hoje já tem muito mais do que ontem já tinha muito mais do que antes, então hoje os alunos não saem sem essa formação. Nós todos aqui provavelmente saímos. Então, é muito diferente a cabeça do profissional que está sendo formado agora da nossa cabeça, nesse sentido, felizmente, porque eles já saem muito mais seguros, né, e sabem como se posicionar num processo aí de solução negociada. Eu agradeço mais uma vez a Ivone e a todos aqui presentes, né, pela oportunidade, pelo carinho e também pela iniciativa. Dou muito parabéns, Ivone, a vocês por essa conquista para Juiz de Fora, que é uma Câmara da OAB, né, um núcleo de mediação que eu tenho certeza vai servir de exemplo aí para muitas outras organizações. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da doutora Juliana
E lembramos a todos os participantes que perguntas podem ser realizadas no chat e serão respondidas agora ao final do evento. E passo agora a palavra às debatedoras, que conduzirão os trabalhos e apresentarão as perguntas aos palestrantes. Boa noite. Quem fala aqui é a Ellen. Eu gostaria de fazer 2 perguntas a você, ok? Gostaria de perguntar em relação à tecnologia. Você acabou de dizer que o poder de negociação é muito importante, né? Todos nós precisamos ter esse quesito, né? Enquanto advogados. E o núcleo da OAB do Rio realiza mediação online? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. E eu gostaria de entender também se você vê alguma diferença nas tratativas entre a mediação online e a mediação presencial. Se você acha que a tecnologia influencia de alguma forma durante essa negociação que você até nos informou agora. Obrigada, Ellen, pela pergunta. Vou trazer aqui alguns números, né? Nós tivemos um grande desafio ano passado. Bom, o mundo teve, né? O mundo teve, a humanidade teve, nós também na mediação na OAB tivemos, e não dá para ficar parado. A gente fez uma transição para o mundo online, então nós fizemos várias mediações online foram mais de 133 no ano passado. Esse é um número reduzido se comparado ao que a gente fazia, tá? A gente, desde 2017 a gente teve quase 1.000 casos e a gente tem uma média grande desse números de casos que vão para mediação aqui na OAB do Rio. Nesse ano passado, nós nos adaptamos, transformamos todo o procedimento em um procedimento online, fizemos treinamento de todos os mediadores e também começamos a entender como funcionaria isso dentro do trabalho remoto. Para mim, não foi tanto um impacto, porque naturalmente quem trabalha com mediação teve essa girada, esse giro aí no todo mundo, né? Quem dá Juliana, seu microfone falhou. Vê se melhorou. Aí, agora voltou, melhorou. Então, todo mundo passou por essas transformações e a gente também. É interessante essa pergunta, a segunda que você fez, que foi a seguinte: se a gente faz, beleza, a gente faz, dá super certo, está funcionando muito bem a mediação online. Inclusive, foi a forma de solucionar questões que, de outra forma, não aconteceriam. Em relação a minha opinião, não é a opinião da comissão, a gente, inclusive, no ano passado, eu trabalho já com sistema de solução online, né? Então, no ano passado, a gente já havia ampliado o escopo da comissão, felizmente, para inserir também meios consensuais que tratem de ODR. Então, a gente trata de mediação e meios consensuais de todos os gêneros, né? E especialmente ODR na comissão. Eu acho que impacta, sim. Acho que algumas coisas impacta para melhor, outras coisas impacta para pior. Algumas coisas que eu acho que impacta para melhor. Quando a mediação é multiparte, tem muitas partes envolvidas, é muito mais fácil quando é online você conseguir organizar a agenda. E parece uma coisa boba, mas organizar a agenda com celeridade e com essa qualidade, no sentido de estar presente quem vai tomar a decisão, é algo muito importante para a mediação. Então, isso foi muito legal. Né, que a gente, agora, às vezes, reuniões que eu tenho um caso no STJ, por exemplo, que tem várias partes. Então, assim, só para conseguir marcar uma sessão que todo mundo pudesse ir a Brasília e tal, poxa, isso agora, essas reuniões a gente faz rapidinho e funciona super bem, dá uma agilidade para os processos. Em compensação, eu acho que algumas perdas para quem é o mediador, para quem é parte, às vezes pode haver. Por exemplo, numa primeira reunião em que você tem que cativar a parte, tem que fazer com que ela confie naquele processo, tirar as dúvidas, ou então naquelas reuniões que ela vai te contar em modo privado, né, com confidencialidade, alguma informação delicada,
eu acho que o fato de ser online às vezes inibe um pouco. Eu tive todas as mediações que eu fiz durante esse ano passado foram online, todas. Eu só tive duas ocasiões em que eu tive uma reunião presencial e fiz muita coisa ano passado, mas que foi porque tinha que estar um notário e alguma coisa assim muito específica. Todo o resto foi feito online, sem nenhum problema. Em compensação, esse ano, por exemplo, que a coisa estava um pouquinho mais tranquila, eu já tive um caso que começou online, mas na semana passada, sexta-feira de carnaval ainda, um dia ótimo, né? As partes são do Tocantins, né? Eles pediram uma reunião privada e queriam que fosse presencial. Aí nós encontramos em Brasília, por exemplo. Mas olha que legal, se não tivesse essa mediação online, essas pessoas que estão lá no Tocantins, no interior do Tocantins, não estariam fazendo a mediação, provavelmente. Então, isso também permitiu o acesso à mediação, a mediadores especializados, ao mundo, né, de uma forma geral, de meios adequados que antes não existiam em alguns lugares. Então, isso é bem legal, né? Permitiu acesso, facilitou, deu muita celeridade para aqueles processos que já estão correndo. Eu gostei muito, fechamos muito acordo, mas eu acho que para os primeiros encontros ou para encontros mais delicados, eu sinto falta aí do presencial, do cara a cara, porque você acaba tendo mais troca de energia, né? Você cria um rapport mais legal com a pessoa, você consegue analisar melhor a linguagem não verbal. Então, eu sinto falta, mas na falta de tu, né? Tá funcionando bem para a maior parte das coisas. Sim, obrigada, doutora Juliana. Agora a doutora Andréia vai ler algumas perguntas no chat, tá bom? Para você responder também. Então, a gente tem algumas perguntas aqui para você, Juliana. Nós temos uma pergunta aqui, qual que é a impressão, né, acerca da adesão da mediação nos casos familiares? Quais os obstáculos que temos que superar para a conquista da cultura do consenso/pacificação social? Você poderia falar um pouquinho sobre essa pergunta, Juliana? Pergunta boa. Duas, né? Foram duas aí. Eu acho que a primeira questão da adesão nos casos de família. Isso. E eu gostei muito da segunda também, que é quais são os obstáculos, né? Que eu acho que eu vou falar uma coisa que não é muito comum, mas é até bom poder compartilhar isso com vocês, porque é algo que eu sempre penso. Na questão da adesão à mediação familiar, é fundamental e tem sido um belo trabalho que tem sido feito pelo CNJ e por alguns tribunais, de ter trabalhos preparatórios também. Então, por exemplo, oficinas de parentalidade, muita coisa que pode ser feita pelo tribunal ou incentivado pelo tribunal e que tem muito mais a ver com cidadania, com preparo, porque às vezes não adianta o pai e a mãe ir para uma mediação se eles também não estão preparados, né? Estou pensando aqui num caso, né, com filhos, mas pode ser também um caso sem filhos, porque envolve questão emocional. Então, o preparo, a terapia, oficinas de parentalidade, a informação, um advogado colaborativo, tudo isso ajuda muito, muito. E eu, sinceramente, acho que para questões de família, o juiz não é uma solução, né? Ele é um socorro quando a gente não consegue fazer um acordo. Mas é muito difícil, o juiz não sabe qual é o dia que é bom para você pegar seu filho ou não é, o juiz não sabe como que vai ser difícil para você lidar com a sua nova esposa, lidar com a sua sogra, enfim, ele não vive a sua vida. Então, tomar decisões que vão impactar no dia a dia familiar das pessoas até, se a gente pensar, é um negócio muito difícil, né? Assim, não só difícil, mas caramba, né? Que desafio maior que existe do que isso? Eu não consigo, às vezes, nem resolver para mim, nem imagina para o outro. Então, claro que o direito ele está aí para resolver aquelas situações em que não há uma saída, em que as partes não entram no acordo. Mas é importante ter muito claro que na hora de você casar, você não foi pedir para o juiz, na hora de ter um filho, você não foi pedir para o juiz. Então, é importante o advogado também dar essa autorresponsabilização para as partes, para que elas se sintam capazes de resolver os próprios problemas. Porque o direito, isso aí não resolve, né?
É difícil, é duro, mas é para todo mundo, inclusive para o juiz também, quando tem problema familiar. Vamos lá. Em relação a outra pergunta, mas a adesão é excelente, assim, e é muito produtivo, muito positiva a mediação. Mesmo quando não sai acordo, ela ajuda. Ela ajuda até a preparar a demanda, ela ajuda a minimizar os danos de um processo, ela ajuda o advogado a se preparar melhor, ela ajuda tudo. Então, ajuda, às vezes, a criar um canal de comunicação que não existia, mesmo sendo uma comunicação ruim. Então, ela, mesmo quando não sai um acordo, é muito bom. Na área de família, isso é muito importante. Não ter foco só no acordo, né? Tem as vertentes transformativas que pensam bastante nessa ideia de trazer mediação como não só na busca de um acordo naquele caso, mas na busca de uma pacificação, de uma melhora da comunicação, né? De uma mudança, uma ressignificação daquela situação. Em relação à outra pergunta, que é a pergunta do milhão, para mim, que é quais são os obstáculos, né, para a criação da cultura da mediação? Eu, diferente do que muitas pessoas enxergam, eu sou muito otimista e acho que nós estamos caminhando muito rapidamente para uma cultura de pacificação e de solução consensual. Escritórios relevantes hoje já consideram bastante soluções negociadas, ministros do STJ, ministros do STF, grandes corporações, muita gente falando, usando, né, aprendendo a negociar melhor, se questionando. Então, eu acho que a gente deu um salto, o Brasil deu um super salto, mais rápido do que eu poderia imaginar nos últimos 5 anos, e acho que a cultura está indo rápido. Essa mudança de... Parece que não, né? Parece que não, mas todo mundo quer brigar, ainda tem aquela coisa do vou processar e tal, mas também é muito grande a ideia de que precisa buscar uma solução, né, negociada aí por meio da mediação, da negociação, da conciliação. Então, eu acho que os obstáculos são, às vezes, aí eu vou trazer para nós, né, da área dos convertidos, vamos colocar assim, porque, em teoria, nós que temos que atrair as pessoas para isso. Eu acho que, às vezes, nós da mediação, nós das soluções consensuais, esperamos que as pessoas recebam muito bem uma proposta sem fazer o que nós aprendemos quando nós trabalhamos com tudo isso, que é, deixa eu me colocar no lugar do advogado, deixa eu me colocar no lugar da parte, né? Não como eu, mas como ele. Como é que ele pensa? O que para ele é importante? E traduzir, né, os benefícios desse procedimento, dessa via, para a linguagem, para os interesses daquela parte, daquela pessoa, daquela empresa, daquele advogado. Claro, tudo sempre dentro da ética, mas não fazendo com que ele, não querendo que ele mude a forma de ser, mas trazendo, né, o processo para aquela situação. Então, eu acho que falta um pouco isso, assim, dessa capacidade nossa, dos profissionais, muitas vezes, de se colocar no lugar do outro mesmo, entender que, por que o advogado processualista não quer? Porque ele acha que isso aqui não... Então, tentar dar soluções para essas questões, né? Eu acho que quem está fazendo isso está conseguindo ter mais sucesso do que aquele que diz, não, você está errado, você está ultrapassado, está obsoleto. Acho que é um caminho... Vamos para o pragmatismo, acho que sai melhor, né? Então, acho que um obstáculo é esse, assim, parece que são dois mundos falando de forma diferente. Um mundo dos advogados contenciosos e um mundo dos advogados que gostam e trabalham com mediação, quando, na verdade, todo mundo vive no mesmo mundo. Então, essa capacidade de se conectar com formas de pensar diferentes dentro da advocacia, ou dentro no meu caso, né, atuo mais na área empresarial, é fundamental para conseguir fazer com que aquela pessoa enxergue algo de bom na via negociada. Então, a gente precisa entender o interesse deles. Acho que isso é um desafio para a gente, né? Como é que eles não enxergam essa maravilha que é a mediação? Então, é preciso fazer um autoquestionamento. Por exemplo, estou me estendendo aqui, né? Mas
Eu acho que uma questão muito interessante é quando você não quer gerar um precedente de acordo. Então, se a pessoa fala isso para você, você tem que entender o que aquilo pode impactar lá na prática dela. Ou não quer se fragilizar, como é que eu, mediador, como é que a mediação pode ajudar essa pessoa que não quer se fragilizar? Ao invés de dizer, não se fragiliza, ou então, não quero trocar documento porque eu tenho medo disso ser usado. Não, é confidencial. Tudo bem, mas o que me garante que a pessoa não vai usar? Então, é assim, é oferecer ferramentas, ajudar, escutar de fato quais são os interesses e necessidades daqueles que são parte e advogados nessas situações, para oferecer para eles soluções que sejam específicas para aquelas pessoas, para aqueles casos. Então, não há acho que não existe um toque assim, vamos mudar a sociedade, todo mundo vai ficar pacífico. Não. Todo mundo... A gente não deu um clique e parou de usar táxi. Né? A gente não deu um clique e parou de fumar. Olha como é que foi a mudança de cultura, né, no país. A gente fuma muito menos. Pelo menos a minha geração, acho que teve uma mudança muito grande. E se fumava muito, mas então o que é isso? Né? O que é que faz essa mudança? É todo mundo ir pouco a pouco criando uma boa fama daquilo ali e mostrando que faz sentido você não fumar, você usar um cinto de segurança, você usar a mediação. E acho que é isso que... E boas experiências. Eu acho que boas experiências na mediação são a melhor propaganda que existe, né? Um advogado, via de regra, um advogado ou uma parte que participa de uma mediação e gostam, né? Acham que aquilo fez sentido, não foi perda de tempo, ele volta. Então, esse é o melhor garoto propaganda. E, Juliana, deixa eu te fazer uma provocação. Você acha que a parte acadêmica, o GT, grupo de estudo, que ocorre dentro do núcleo de mediação, que é aberto ao público externo, não só os mediadores, você acha que isso aí contribui para isso aí que você está falando, né, dessa credibilidade? Como é que é isso para você? Eu acho super legal e acho que parece um mundo muito fechado, né? Muito hermético, e tem que misturar, a gente tem que falar, tá, então vamos falar de mediação na área de petróleo e gás. Eu tenho que falar com o advogado que trabalha com isso, eu tenho que falar com a parte que trabalha com isso, e não ter uma fórmula como se fosse uma estrutura que serve para tudo, para todos, e que as pessoas devem usar, independente de análise crítica alguma, não. É entender e adequar aquilo ali. Porque, de fato, eu não tenho como comparar um caso de família, por exemplo, com um caso estritamente monetário, empresarial. Falência, por exemplo, né? Que agora a gente está aí com uma novidade, que é a falência, né? Então, será que, assim, um GT, convidar alguém, como é que você acha que é isso? Como é que está isso aí na OAB do Rio de Janeiro? É fundamental, porque eu não estou dizendo que o mediador não possa atuar, tá? Eu acho que quem tem capacitação para atuar como mediador, via de regra, mal não deveria fazer. Ele deveria minimamente ajudar as partes a esclarecer um pouco quais são as posições, os interesses e ajudar. Mas, às vezes, a mediação, diferente de outras áreas, ela é uma coisa muito viva. E é uma coisa fluida. Diferente do direito, ela não muda não é difícil mudar. Então, é algo que precisa ser flexível. Então, a gente precisa atrair novos conhecimentos, não só de dentro do direito, mas de outras áreas, para contribuir naquela busca da solução. Tem um princípio? Tem. Se é uma mediação, então, judicial, eu estou dentro de um sistema, eu tenho que me adequar. Mas o primeiro e grande princípio, eu entendo assim, acho que não é um princípio, mas para mim é a base, né? É a base completa da mediação, é flexibilidade. Se eu não tenho flexibilidade, eu acho que eu perco a coisa que eu tenho de mais interessante dentro da mediação. Então, eu preciso abrir esse mundo para novos conhecimentos, para a utilização de novas técnicas.
né? Isso é muito legal na mediação. Tem gente que usa, por exemplo, algumas técnicas que eu falo, meu Deus, dentro da área de mediação familiar. Mas se funciona, se as pessoas estão saindo dali satisfeitas, se ela não está mexendo com alguma coisa que ela não tem competência para, por exemplo, se ela não está achando que ela vai ser um terapeuta, porque também tem isso, né? Ele tem que saber qual é o papel dele, não é? Ele não ter conhecimento e noção de outras áreas não quer dizer que você vai atuar como eu não vou ser contadora, porque eu tenho noções de contabilidade, eu não vou ser empresária, porque eu tenho noções de administração. Então, é importante a gente ter essa consciência também, mas é legal você ter um conhecimento mínimo para saber onde é que o calo está apertando, né? Para poder, inclusive, indicar também, trazer outros profissionais para o processo de mediação. Isso acontece demais, demais. Trazer engenheiro, trazer contador, trazer até às vezes próprio parecerista mesmo. Por quê? Porque você está conduzindo um processo de mediação, mas nada impede que você inclua outros profissionais, outras pessoas, outras partes. Então, isso é o legal, né? Eu saber que aquilo existe, para poder imaginar uma possível solução junto com as partes, mas não para querer ser também o advogado, o terapeuta, o juiz daquilo tudo. Não pode, né? Então, acho que é muito importante ter esse contato, esses estudos, esse aprofundamento, até para ter as adaptações, Ivone. Por exemplo, outro dia, uma colega lá de São Paulo foi designada para um caso de recuperação judicial, e ela nunca tinha feito. E aí ela marcou comigo uma reunião para bater papo. Essa é uma área que eu atuo muito, né? E aí ela falou assim, mas como é que você faz? Eu falei, eu faço da forma como eu acho melhor, assim, assado. Assim, continua sendo mediação. Mas claro que tem algumas peculiaridades, mas que não é nada também assim. O mediador ele pode adaptar àquela questão, mas considerando, por exemplo, na recuperação judicial, eu tenho que tratar com isonomia todos os credores. Então, eu não posso meio que estimular que uma parte faça um acordo com um credor que depois ele não vai dar conta de fazer um acordo igual com outro credor que esteja nas mesmas condições. Sim. Então, mas isso é conhecimento da área de recuperação. Só que dentro do conhecimento, né, tem várias fases. E tem a fase da incompetência inconsciente. Essa é a pior. Mas quando eu sei que eu não sei de recuperação, eu sei que eu não sei de família, de direito de família, eu sei que eu não sei de serviço social, isso já estou num passo lá na frente, porque eu consigo me questionar, eu consigo questionar as partes, eu consigo trazer a questão para a mesa, e o papel do mediador é esse. Então, saber o que você não sabe já é o mais importante, mas para isso, às vezes, você tem que ter contato com esse mundo externo e não só ficar lá pensando, né, na própria técnica da mediação, mas a técnica da mediação aplicada nesse tipo de conflito. Como é que é esse tipo de conflito? O que costuma acontecer? Eu acho que isso é bem, bem legal. Eu tenho uma pergunta aqui de ordem prática que a Eduarda fez. Ela pergunta assim: por onde começar para trabalhar com mediação em uma cidade tradicional que ainda está muito ligada à resolução de conflitos de forma contenciosa? Essa é uma realidade do Brasil, mas não é só do Brasil, não, também. Se a gente for olhar fora dos grandes centros, e mesmo nos grandes centros, mas no mundo inteiro, o que a gente conhece é a forma judicial de resolver, né? Eu acho que, assim, a forma de começar é, primeiro, entendendo que a advocacia mudou, né? Mudou porque a sociedade mudou. Então, ter uma advocacia diferente, né? Ser um advogado que sabe negociar é um passo já lá na frente, porque muitos desses jovens advogados que se formaram agora e que já tiveram oportunidade de ter esse tipo de conteúdo na graduação, muitos vão pegar aquilo ali e jogar fora. Eu posso falar porque eu lembro até hoje, eu tive oportunidade, não era matéria da minha grade, mas quando eu estudei, eu tive oportunidade de aprender mediação. Eu falei, não, eu já tinha um pavor da conciliação, gente, que vocês não têm noção. Então, eu falei, não vou
eu já não aguento as audiências de conciliação. Eu ainda vou estudar esse negócio. Não, de jeito nenhum. Eu só fui cair nisso depois, depois de passar pelo contencioso, já estando no mestrado, caindo pela negociação também, que eu achei que era mais interessante como advogado. Mas E aí eu fui entender por que poderia ser interessante a mediação. Então, eu acho que assim, a advocacia negociada, ser um advogado que sabe negociar, é algo você já está vários passos à frente. E um bom negociador, ele já tem muitas ferramentas para ele ser, caso ele queira, um bom mediador. O mediador, o mais difícil é conseguir o cliente, né? Porque se conseguir fazer com que alguém pague para você, para que você ajude a buscar uma solução negociada. Então, às vezes, você vai começar, não é nem como mediador mesmo, às vezes você vai ser um facilitador. Eu vou levar lá na Ellen, porque, poxa, tudo que eu levo lá na Ellen, ela consegue resolver. Ela dá um jeito, ela liga, ela faz, ela vem e consegue resolver. É um advogado solucionador de problemas, né? Então, eu acho que esse é um grande ponto, ter esse preparo, né? E acho que esse é o jeito de começar num lugar onde eu não tenho muita mediação. Mas, em todo o Brasil também, e eu imagino que em quase todos os lugares do Brasil, a gente tenha os trabalhos, pelo menos deveria ter, dos sejusques, que estão vinculados aos tribunais, né? E aí eu tenho a possibilidade, por exemplo, de trabalhar como mediador, posso fazer a capacitação, posso atuar. Eu sei que em alguns lugares, gente, é muito difícil. Eu sei porque eu fui contratar num estado, outro dia, 2 pessoas, e eu queria capacitá-las. Nossa, que dificuldade. Então, eu sei que dependendo do estado, do lugar onde for, é difícil, essas informações, é tudo muito truncado, difícil entender como é que cadastra no tribunal, mas pode ser uma forma, né, de você começar a atuar como esse terceiro. Mas não precisa esperar por isso. Você, como advogado, você pode perfeitamente ser o primeiro, não vou dizer mediador, mas talvez o primeiro facilitador, né, da causa. Isso já dá uma boa bagagem aí para depois atuar na mediação, seja como advogado, seja como mediador. Lembrando que ganha muito mais dinheiro o advogado que o mediador, tá, gente? Então, pensem bem. Aqui no Rio, em São Paulo, em Brasília, já tem grandes escritórios de cultura muito contenciosa que entenderam que faz sentido também trabalhar dessa forma, né? Porque é interessante você ter uma solução rápida, aquele valor que você receberia só no final, você consegue rapidamente. Uma forma legal é já colocar também nos seus contratos de honorário as previsões para caso isso aconteça. Então, estimular para que, né, você advogado, queira ter um acordo. É difícil, eu sei, às vezes, em cidade pequena, ou dependendo de middle market, também é muito difícil o contato com a parte, porque ainda tem aquela perspectiva, o cliente, às vezes, contrata advogado, ele quer um advogado que brigue por ele. Então, cansei de ver, continuo vendo, assim, às vezes o advogado ele faz aquela postura ali muito mais porque o cliente quer do que ele mesmo faria. O que você pode fazer é conversar com o seu cliente. Olha, nessa etapa aqui eu vou atuar de uma forma, mas na outra etapa, caso a gente não chegue no acordo, eu vou atuar de outra forma. Então, não fica tranquilo que eu não sou bonzinho, não. Eu só estou tentando atingir esses interesses, esses seus interesses A, B e C. E aí o cara vai entender que você não é frouxo, você não é bonzinho, você não é frágil, mas que você está atuando estrategicamente de uma forma naquele tipo de método. Isso dá segurança. Mesmo o cliente, então, ele fica tranquilo, você fala, deixa comigo, isso é que eu estou fazendo e vamos embora. Juliana, eu vou aproveitar isso aí que você acabou de dizer para introduzir uma pergunta que eu achei bem interessante, né? Já que nós estamos na Casa do Advogado, né? Nós estamos aqui na OAB, o nosso núcleo de mediação, neste primeiro momento, vai atender, né, aos interesses nossos, né, dos advogados, e eu li uma pergunta aqui, que eu vou ler conforme está escrita, porque é uma pergunta que, de uma certa forma, é provocativa, e acredito que vai aí, você vai
conduzir isso aí muito bem. Olha aqui, o William, ele fez uma pergunta assim: acho que a mediação não existe somente para a celeridade judicial, mas também para tentar evitar o conflito. Aí ele coloca a lide judicial. Estou certo? Juliana, a mediação ela existe para evitar conflito? Boa pergunta. Quando a gente vai estudar a mediação, a gente tem uma distinçãozinha que é mais para quem é da área técnica mesmo, para quem é advogado, assim, ignora se não fizer sentido isso que eu vou falar. Mas a gente faz uma distinção do conflito e o conflito judicializado, que aí sim eu vou chamar de lide, vou chamar de litígio. Dá tudo no mesmo, é a mesma questão, a mesma disputa lá entre as partes querendo, né, ter reconhecimento do seu direito, que aquilo que seja certo seja cumprido. A mediação, ela pode servir para prevenir, para mitigar e para resolver conflitos. A gente não tem dentro da mediação e da ideia de negociação uma visão pejorativa do conflito. Ao contrário, a gente acha que ele é algo necessário na sociedade. O conflito promove mudanças, o conflito promove reestruturação de relações. Então, ele tem uma conotação positiva, a ideia de existir o conflito na sociedade. A ideia não é extirpar, mas sim é o que você falou, pacificar, né? Não necessariamente prevenir, como que eu vou dizer assim, evitar que qualquer conflito aconteça. Não, faz parte, a gente entende isso como parte da sociedade. Mas pode sim, naturalmente, evitar e prevenir uma lide, um litígio. Aliás, ótimo, maravilhoso. Essa é uma dos grandes pontos. De fato, a gente não entende que a mediação ela serve só para dar celeridade ao processo. Não, de jeito nenhum. Até porque, às vezes, eu já tive casos, não é o comum, tá, gente? Não é o comum. A ideia é que seja um processo célere. Mas eu tenho um caso, por exemplo, de SFH, que é um caso extremamente complexo, com muitas partes, tem mais de 2 anos imediato. Não é o padrão, tá totalmente fora, mas ele é totalmente fora do padrão em todos os sentidos. Mas para uma questão que está mais de 20 anos sendo discutida, as partes veem progresso e foram fazendo acordos, foram trabalhando por partes mesmo. Então, não serve só para dar celeridade, mas sim para oferecer uma solução mais adequada possível. E mais, né, mais satisfatória no sentido global. Não é raro eu ter um processo, uma disputa, um problema, vamos dizer assim, que gera vários filhotes. Não sei se todo mundo que é advogado já viveu isso de alguma forma. Ele não é um processo, tem 50 processos. Às vezes vai do criminal ao cível, né? Sem contar assim, as denúncias em órgão de fiscalização, as outras coisas que vão aparecendo que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Com o quê? Com aquele conflito social. Né? A cara ficou com raiva, enfim, começa todo mundo querendo... E a gente estuda a escalada do conflito, tem vários níveis. Então, é muito interessante, porque se eu olhar dessa forma, sim, sem dúvida, também pode prevenir a escalada do conflito, a ampliação, às vezes até prevenir vários processos judiciais de existirem, isso sem dúvida. Sem dúvida. No STJ, por exemplo, a gente tem feito mediação lá, acontece, quando você resolve um caso, você vai ver o que você está resolvendo. Teve um caso do ministro Severino, que a gente fez o acordo, eram tantos processos que ele foi ligando para o juiz para dizer, olha, tem esse processo aí na sua vara, esse processo, a gente está fazendo um acordo aqui que vai resolver tudo isso, tá? Só para avisar e eu vou homologar aqui em cima, mas... E foi super legal isso, porque mostra o quê? Um aspecto de solução prática para o problema, e não de resolução de uma lide, de um litígio, de uma demanda, um número de processos. É, de fato, resolver a questão, ou pelo menos, né, tentar resolver a questão de uma forma maior, como um todo, e evitar, possivelmente, que outros processos surjam no futuro. É muito legal ver depois na mediação como relações se restauram. Não estou dizendo que vira amigo, não é isso não, mas às vezes relação comercial, então, poxa, flui tão melhor,
depois, assim, é muito legal. E normalmente volta para a mediação quando tem alguma questão. Por quê? Porque não quer ter todo aquele desgaste, aquela via sacra de novo, de ter que passar por aquele monte de processo, e porrada aqui, porrada ali, perde aqui, todo mundo perde. Então, tem um efeito pedagógico, sem dúvida. Ô, Juliana, deixa eu te fazer uma provocação. Eu percebo que você atua muito em sede de tribunal, local e superior, né? Tribunal TJMG, por exemplo, STJ, STF. Como é que é a mediação nesses tribunais superiores? Ela é bem acolhida? Como é que está isso é bem hoje? acolhida. É muito pontual, né, Ivone? Assim, eu atuo bastante, mas é porque estou há mais tempo, mas não é atuo, né? São poucos casos, muito poucos casos. O STF está começando agora, né? Ainda não. Acho que o primeiro caso foi esse, pelo Toffoli. No STJ, eles já tiveram alteração do regimento para adequação ao novo Código de Processo Civil logo na sequência. Então, já tem alguns casos, né, que passaram por mediação. É bem diferente, eu acho, assim. São questões muito que passaram. Eu gosto particularmente, porque eu acho que tem uma complexidade super legal, assim, social, porque acho interessante. Muitas partes, aqueles problemas irresolvíveis, assim, vamos usar uma palavra bem estranha, que todo mundo fala não tem jeito. E isso tem um efeito muito legal, porque, por exemplo, eu lembro o ministro Ricardo Cueva, ele achava que a mediação, ele é um excelente ministro, mas ele achava assim que não fazia sentido nenhum, por exemplo, ter mediação no Tribunal Superior. E falava isso comigo. E aí, depois de alguns casos, ele viu que como funciona bem para, às vezes, trazer soluções para questões muito complexas, que de fato não vai ser um recurso especial, não vai ser 2, não vai ser 3, vai ter aquele monte de questão ainda para ser discutida e que, eventualmente, numa mediação, se as partes quiserem, de fato, buscar uma solução negociada, pode ter um pouco mais de pragmatismo nessas soluções, o que o tribunal não tem como. O tribunal ele tem que julgar, sim ou não, sabe? Ele está muito limitado, ainda mais tribunal superior. Mas tem uma função política super legal, eu acho, porque dá um bom exemplo para os tribunais, né? Os tribunais estaduais e federais, e, sobretudo, dá um bom exemplo também para a primeira instância, né? Que eu acho, o local, o ponto em que nós temos que concentrar mesmo muito esforço para tentar buscar soluções negociadas. Então, tem esse efeito, eu acho que um efeito político muito interessante, e, de fato, às vezes você resolvendo um caso lá, você acaba resolvendo 300 mil processos de uma vez, né? Então, é muito legal isso. E você está num lugar onde as pessoas que estão lá são pessoas que tomam decisão. Isso que é legal. Porque, às vezes, você quer resolver o mesmo problema, não é incompetência do mediador, não é incompetência do advogado, não é incompetência do juiz, mas eu estou ali numa região, essa é uma decisão nacional, então acaba que, sobretudo, se envolve ente público, ou se envolve, né, grandes corporações, você está ali é onde vão as pessoas que podem tomar decisão. Isso, para mediação, o poder de tomar decisão é fundamental, né? Porque, às vezes, a pessoa mas eu não tenho autonomia. Puxa vida. Né? Então, lá o pessoal tem autonomia. Que vai o que está realmente, né, com a caneta na mão, né? Exatamente, é muito pontual. Então, assim, você sabe que se foi um caso para mediação, tá entre não sei quantos aquele caso, então é porque o tribunal quer que você faça um esforço. Sim. É bem legal. Marta? Agradecemos a participação de todos e convidamos para a continuidade do evento amanhã, que contará com a participação do Dr. Newton Teixeira, desembargador terceiro vice-presidente do TJMG, Dr. José Ricardo dos Santos Freitas Veras, juiz auxiliar da terceira vice-presidência do TJMG, e Dr. Diele José Coelho Nunes, advogado e professor da PUC Minas e UFMG.
Agradecemos a todos, boa noite e contamos com a presença de todos, presença virtual de todos amanhã. Muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada a todos aí pela participação.